Muitos de nós queremos mudar coisas. Uns querem mudar coisas no caráter, ser mais puro para Deus. Outros querem perder peso. E ainda outros querem encontrar um trabalho, amém? Pessoas querem mudar diferentes coisas. Vamos aprender hoje com Saul como mudar. Na verdade, Saul não é o melhor exemplo na Bíblia de mudança, porque ele mudou para pior. No entanto, teve um capítulo, apenas um capítulo, em que Saul estava bem espiritualmente. E estava muito bem. E a gente vai ver esse capítulo, que é o capítulo 11 de 1 Samuel. E o título da aula de hoje é Como Mudar. 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Então, aqui nós vemos que a cidade de Israel foi sitiada. O nome da cidade é Jabes de Gileade. E Naás e os amonitas estavam por trás desse cerco. Dessa maneira, com o cerco, os recursos da cidade seriam muito limitados. Então, imagina só, tinha um exército amonita por todos os lados, né, circundando a cidade de Jabes de Gileade, que implica que recurso não saía nem entrava. Ou seja, comida não podia transportar, as pessoas eventualmente iam morrer de fome e não teria como escapar. E assim ficaria mais fraco, os cidadãos ficariam fragilizados e ficaria muito fácil para os amonitas invadirem e destruírem completamente esses israelitas. E aí, os homens de Jabes de Gileade, os israelitas, eles sugeriram para o rei Naás de fazer um acordo, um tratado, para que não fossem destruídos. Ora, por que eles fazem esse tratado? Porque eles eram mais fracos. Eles sabiam que não podia competir, não podia lutar contra esse inimigo tão forte que era Naás e os amonitas. Vamos continuar lendo, versículo 2. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só faria um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Então, Naás fez um tratado de paz. Qual que era a condição? Era bem suave, bem simples. Né? O acordo dos sonhos da vida deles era basicamente arrancar o olho direito. Cada cidadão de Jabes de Gileade tinha que arrancar o olho direito. Imagina isso, que absurdo. Então não era um tratado, não tinha acordo. Basicamente estavam sentenciados à destruição, né? À completa desolação. E aí o povo ficou muito triste e chorou, desesperadamente, em alta voz. Não tinha uma maneira de vencer o inimigo. Então, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Era basicamente isso. E assim é conosco também, muitas vezes. Deus nos coloca em situações, em posições em que parece impossível mudar. Posições em que a gente está muito vulnerável aos problemas. Que problemas? Problemas econômicos, familiares, relacionamentos, problemas profissionais, acadêmicos, financeiros, problema de saúde, problema espiritual. E parece impossível resolver o problema, muitas vezes. E assim estava Israel. Ninguém podia sair da cidade. Ninguém podia quebrar esse cerco. Ninguém podia entrar. E as condições do inimigo eram terríveis. Eram severas. E todos estavam chorando, muito tristes. E assim somos muitos de nós quando enfrentamos problemas, não é verdade? Quando temos dificuldade, um desafio na vida, o que a gente faz? Qual que é a nossa reação? É nos desanimarmos e desistirmos de fazer as coisas, ficar deprimido. Né? A depressão é algo muito forte na sociedade hoje em dia. E, exceto em casos químicos, que a pessoa biologicamente já tenha essa condição, muitas vezes a origem é espiritual. Por causa do nosso pecado, desenvolvemos depressão.
simplesmente pelo fato de que a única forma de uma pessoa ser feliz é tendo um relacionamento com Deus. É essa a única forma de ser feliz plenamente. Então, quando a pessoa se afasta de Deus, o que acontece? A tristeza se torna permanente. E a gente, amém, como discípulos, nós temos momentos que a gente fica triste, e não é pecado isso, mas ficar triste constantemente, isso é ruim. Isso é ruim porque afeta o nosso relacionamento com Deus. Quem tem um relacionamento com Deus está feliz, amém? Quem tem a graça, tem a salvação, vamos buscar essa felicidade. Então, esses desafios difíceis são permissão de Deus. Deus ele coloca esses problemas na nossa vida, assim como permitiu que o povo de Israel, de Jabes e Gileade, tivesse esse grande problema. Né? Tinham que perder o olho ou ser mortos. Né? As duas soluções alternativas eram ruins. Vamos continuar lendo, versículo 5. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Então, a gente vê aqui que o povo estava triste, estava amargurado, deprimido, mas ao falarem com Saul, ao pedir ajuda do rei recentemente coroado, Saul reagiu diferente. Como que Saul reagiu? Ele ficou triste? Ele ficou deprimido? Não, ele ficou furioso, ele ficou indignado. E a Bíblia fala aqui que o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele ficou cheio do Espírito Santo, não ficou triste, amargurado, depressivo, não pensou assim, vou ficar aqui no meu canto, sozinho, no meu quarto, trancado o dia inteiro, comendo sorvete, né, comendo um monte de doce, assistindo Netflix. Não, Saul não pensou assim, Saul ficou com raiva, né? Uma indignação santa. E aí o que ele fez? Ele apanhou um boi, dividiu em 12 pedaços e enviou cada pedaço às 12 tribos de Israel. Falando assim, olha só, é isso que vai acontecer com todo israelita que não seguia a Samuel e a Saul. Então, quem não obedecer às ordens de Saul seria cortado que nem o boi. De um dia para o outro, 330.000 soldados israelitas vieram ao encontro de Saul, amém? Então, antes todos fugiam, mas agora tinham muitos soldados no exército. Por quê? Porque Saul ficou indignado, amém? Então, o primeiro ponto de hoje, a primeira coisa que você precisa fazer para mudar coisas na sua vida, mudar caráter, mudar o seu padrão de pureza, não tinha trabalho, agora encontra trabalho, enfim, como você faz para mudar? Primeira coisa, ficar indignado. Primeiro passo, ficar indignado. Esse é o nosso primeiro ponto. Vamos continuar lendo aqui para ver o que aconteceu. Versículo 9. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes e Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Uau! O que acontece aqui? Deus deu uma grande vitória para Saul e para todo Israel, amém? Para Jabes de Gileade. Por quê? Porque teve um homem que ao invés de ficar deprimido, ficou indignado, amém? Ao invés de ficar triste, ele ganhou força, ganhou energia. Os desafios difíceis não o desanimaram. Ao contrário, animaram ele a melhorar cada vez mais. Então, eu quero falar a diferença entre o homem pouco espiritual, o homem espiritual e o homem muito espiritual, quando vê um problema, um desafio. Então, o homem
pouco espiritual vê a provação como um problema. Então, quando ele é provado, tribulado, isso é um problema. Fica preocupado, fica triste, fica deprimido. Agora, o homem espiritual vê a provação como um desafio. Então, a pessoa que é espiritual, ela fala, não, isso aqui tudo bem, né? Isso aqui é a permissão de Deus, é um desafio, eu quero cumprir, amém? Eu quero vencer isso. Agora, o homem muito espiritual, ele pensa diferente dos outros dois. O homem muito espiritual vê a provação como uma oportunidade. Então, é a forma mais otimista de ver um problema. Você vê uma situação difícil e você fica o quê? Animado, amém? Você viu aqui que depois que Saul agiu com indignação, não aceitou a situação de arrancar os olhos das pessoas, eles ficaram muito animados. Olha como eles mudaram. Todo mundo ficou indignado junto com Saul, amém? Saul não via a aprovação como um problema, nem como um desafio, mas sim como uma oportunidade de dar glórias para Deus, amém? Por meio de uma vitória incrível. Então Deus permitiu tudo isso aqui, né? Essa invasão amonita, essa ameaça de tirar o olho direito, ameaça de morte. Deus permitiu isso para testar a fé do povo. E eles foram aprovados por causa da fé de Saul e de Samuel, amém? Eu estou muito animado com uma boa notícia que eu quero dar aqui para vocês, em primeira mão. Aconteceu nessa sexta-feira, tá? Lembra do Raul? O Raul que lidera o setor da América Latina? O Raul batizou seu pai na conferência mundial que a gente teve no mês passado. Lembram disso? Batizou o pai quase 80 anos, bem velhinho, estava com câncer. E o Raul entendeu, nossa, meu pai está com câncer, isso parece ser um problema, né? Ele precisou viajar para os Estados Unidos, cuidar do pai. Muitos pensam nisso como problema e fica triste, né? Ah, vou perder meu pai, ele só tem alguns meses de vida, alguns dias. A pessoa fica muito triste, já começa a viver o luto, pensa como vai ser depois, né? Fica mal. Agora, o Raul é diferente, o Raul é muito espiritual, né? Ele não viu como um problema nem como um desafio, ele viu como uma oportunidade. E aí ele foi lá para os Estados Unidos e, além de cuidar do pai, ele chamou o pai para estudar a Bíblia, e o pai estudou a Bíblia e se batizou. Se batizou, foi salvo, vindo a falecer um pouco depois e foi para o céu, amém? Foi a oportunidade de Deus. Não foi um desafio, não foi um problema, foi uma oportunidade, amém? E olha só o que aconteceu. Depois disso, o primo do Raul começou a estudar a Bíblia. Como foi isso? Bom, antigamente, o pai do Raul e o primo dele ficavam caçoando do Raul por ser discípulo. Né? Pelo padrão de ser radical, de viajar como missionário, né? de não ter um emprego normal, né? Como as pessoas do mundo. Eles ficavam zombando, ficavam caçoando dele. Porque o pai era ateu e o primo também não acreditava em Deus. Só que o que aconteceu? Quando o primo do Raul viu que o pai do Raul foi batizado, ele pensou, nossa, eu preciso mudar minha vida também, amém? E aí o que aconteceu? O primo do Raul começou a ter muitas dificuldades financeiras. A empresa ficou mal das pernas, ele está divorciado, não tem filhos. E ele falou, Raul, eu não tenho nada. Eu não tenho mais nada. Eu estou totalmente solitário, sozinho, perdido. Eu quero saber mais sobre os estudos da Bíblia, que você tem me convidado, né, durante tanto tempo. Agora eu quero fazer. Depois que eu vi que seu pai fez, eu também quero. Isso inspirou ele de tal forma que o Raul fez 4 estudos com esse primo. Depois o Raul voltou aqui para o Brasil e o Matt Sullivan, que lidera Miami, continuou os estudos com ele. E quando foi sexta-feira, o primo do Raul foi batizado, amém? Uma pessoa mudou completamente. Por quê? Porque o Raul ficou indignado. Ele ficou indignado em ver a família dele perdida. Ficou indignado em ver a família dele zombando do cristianismo. Ficou indignado de saber que eles estavam nas trevas. Não indignado com eles, mas indignado com Satanás, que engana as pessoas. E por isso, o Raul amou a vida do seu primo e do seu pai. E agora a mãe do Raul está estudando a Bíblia também, amém? E ela já falou que quer ser batizada. Ainda tem algumas outras questões aí que estão trabalhando no coração dela, mas a gente vê aqui a família inteira do Raul sendo salva, amém? Que milagre incrível! Isso só é possível, por quê? Porque o Raul, ele teve esse caráter de mudança, de ter fé, amém? E agora toda a família está mudando também. Então,
nós precisamos ter essa convicção, amém, irmãos? A maioria das pessoas no mundo, quando tem um problema, ficam tristes e desanimados. Se entregam ao pecado. Né? O pecado é o recurso aí para tentar satisfazer. Por exemplo, quando a pessoa fica muito triste ou ansiosa, geralmente, no mundo, recorre à bebida, recorre às drogas, recorre a relacionamentos mundanos, prostituição, pornografia, masturbação, né? Recorre a esses artifícios mundanos para tentar preencher um vazio. Entretenimento, jogos, academia. Né? Tem pessoas que são muito viciadas em academia. Por que isso acontece? Busca preencher aquele vazio, aquela solidão, entendeu? Mas o homem e a mulher de Deus ficam indignados com Satanás, que está atacando, e busca em Deus a solução, amém? Em Deus. Deus é a única forma da gente vencer esses problemas impossíveis. Como mudar? Você muda quando você não aceita a sua situação e muda com Deus, amém? Por meio de quem? Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, você vê aqui que ele desceu sobre Saul, e Saul ficou cheio do Espírito Santo. E é aí que ele pôde fazer esse milagre aqui de libertar Jabes de Gileade. Fala aqui que os inimigos que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram dois juntos. Então Deus resolveu o problema, amém? Então, se você não se rende ao fracasso, você fica indignado e se enche do Espírito Santo de Deus. Eu estou muito animado com Rio Claro. É uma cidade aqui do Rio de Janeiro. Eu penso na Rosa. Né? Rosa é uma mulher de fé. A Rosa é como Saul aqui nos seus melhores momentos. E a Rosa, olha só, ela está isolada. Ela está isolada. Todo mundo da igreja está no Rio de Janeiro, ou Niterói, ou São Gonçalo, que é pertinho um do outro. Mas Rio Claro é uma viagem para ir até lá. Quando a gente foi batizar a Rosa, a gente foi longe. Então ela está sozinha, mas não literalmente sozinha, porque Deus está com ela, amém? E nós estamos em contato pela internet. Mas quem é negativo pode pensar assim, nossa, mas Rio Claro, como a gente vai cuidar de Rio Claro? Como a gente vai batizar pessoas lá se não tem igreja, está tudo longe? Como fazer isso? Não ter outros discípulos lá não significa que isso seja um problema. É uma oportunidade, sabe por quê? Porque a Rosa, ela vai trazer outras pessoas de Rio Claro para serem discípulas, amém? E aí vai começar um novo setor lá. Então não é um problema, é uma oportunidade, Rio Claro. Por exemplo, a irmã dela, a Cláudia, está estudando a Bíblia, está tomando decisões, está mudando completamente seu caráter. Ela quer ser como Jesus, ela quer ser batizada, amém? E ela está perto disso. Então, ela quer ser uma discípula. E agora a Rosa não está mais sozinha. Olha que incrível. Então, por que isso? Porque a Rosa vê a distância não como um problema, mas como uma oportunidade de trazer a igreja lá também para Rio Claro, amém? E por meio da fé da Rosa, da Cláudia, muitas pessoas daquela cidade vão vir para o reino de Deus. Eu quero falar sobre um problema que nós temos aqui na igreja. O problema, na verdade é uma oportunidade, é o seguinte: nós temos muito mais mulheres do que homens na igreja. Já parou para pensar? Tem aproximadamente 65% de mulheres na igreja. Então, a conferência de mulheres deu muito certo, amém? Batizou muitas mulheres. A igreja tem sido muito frutífera com as mulheres. Mas nós precisamos de um equilíbrio, amém? As irmãs precisam namorar, precisam casar, então a gente precisa batizar homens também, amém, irmãos? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma campanha para batizar homens, amém? Primeira coisa, né, a gente vai fazer uma espécie de evangelismo seletivo para poder batizar homens. Como funciona esse evangelismo seletivo? Ora, na verdade a graça não é seletiva, a graça é para todo mundo, amém? A igreja tampouco é seletiva. A igreja precisa ter pessoas de todas as raças, dos dois sexos. Tem que ter um equilíbrio. É muito legal ver a diversidade na igreja. Eu vejo brasileiro casando com russa, eu vejo chileno casando com africano, entendeu? Essa diversidade é muito legal. Então no reino é isso, você entra na igreja, você vê pessoas de todos os tipos diferentes. E pensamentos políticos diferentes, times diferentes, né? Tem flamenguista, tem vascaíno. Então o que é legal na igreja é a diversidade, o equilíbrio, né? Então é muito importante a gente ter 50% homens, 50% mulheres. Por isso que a gente vai fazer um evangelismo seletivo para compartilhar a fé com homens, amém? Os próprios homens e as mulheres também. Então por 2 semanas,
quero chamar as irmãs a compartilhar a fé só com homens. Só com homens. Por quê? Porque tem muito estudo feminino já rolando. Né? Então vamos batizar homens para a gente ter aí um equilíbrio. Então eu espero contar com a ajuda das irmãs para a gente poder focar nos homens. E aí, depois de 2 semanas, nós vamos ter o culto especial para homens. E o Corey Blackwell, se Deus permitir der tudo certo, Corey Blackwell vai pregar para a gente. Quem que é Corey Blackwell? Ele lidera uma igreja lá nos Estados Unidos e ele é ex-jogador profissional da NBA, de basquete. Ele era do time Supersonics, ele era um craque, né? Um grande atleta. Se você ir no Wikipedia, você vai achar informações sobre ele. E hoje ele é um líder de setor mundial. Ele é um discípulo, amém? E ele vai pregar pra gente, se der tudo certo, né? Se Deus permitir. E aí o culto especial vai ter muito a ver com essa temática do sucesso, né? Ele é um homem de sucesso, né? Sobre NBA. Então vai ser muito atrativo para a gente poder convidar nossos estudos masculinos, amém? Então, por favor, irmãs, conto com a ajuda de vocês para a gente poder convidar homens para estudar a Bíblia, amém? Então você convida, você irmã, convida, e aí chama o irmão para poder liderar o estudo, e aí você marca com a pessoa, ali, por exemplo, no Google Meet, e aí o irmão vem e ajuda. Legal? Vamos continuar lendo o versículo 12 agora. Versículo 12 até o fim. Então o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou, será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens, e nós os mataremos. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e reafirmaremos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Então, o capítulo começou com muita tristeza, começou muito tenso, né, desesperador, mas terminou heroicamente, com muita alegria, a Bíblia diz. Quando Saul se tornou rei, muitos se desagradaram e não queriam que ele reinasse. Se você olhar os capítulos anteriores, você vai ver isso. Saul foi muito rejeitado por uma certa ala de israelitas. E aí, os que tinham seguido Saul, os que concordaram que Saul fosse rei, eles falaram assim: Saul, vamos matar todos aqueles que se opuseram a você. Porque eles estavam redondamente enganados. E vamos punir eles. O que você acha? E Saul responde assim: não vamos matar eles. Hoje é um dia de vitória. Vamos perdoar eles. Então Saul perdoou de coração aqueles inimigos que queriam que Saul não fosse rei. Então, a segunda coisa que você precisa fazer para mudar é perdoar. É impossível você mudar seu caráter se você não liberar o perdão para as pessoas e para você mesmo. Já vou falar sobre isso. Então, Saul perdoou os que pecaram contra ele. Por quê? Porque ele sabia que ele também era pecador. Saul sabia que ele também errava. Nesse ponto aqui, ele teve muita humildade. Então, esse é o nosso segundo ponto de hoje. Segundo passo, perdoar as pessoas. Você quer mudar, além de ficar indignado com as situações que Satanás tenta você, segunda coisa, você precisa perdoar. A palavra perdão significa esquecimento. Então, quando você perdoa alguém, é como se você esquecesse o pecado que essa pessoa inferiu contra você. Da mesma forma que Saul perdoou seus inimigos, Jesus perdoou você de todos os seus pecados, amém? Você é discípulo. Você se converteu. Se Jesus está disposto a nos perdoar, como não perdoar os outros? Não seria hipocrisia? Eu querer o perdão de Deus, mas não estar disposto a perdoar os outros? Então, nós temos que perdoar duas pessoas. Duas pessoas. A primeira delas é o próximo. Quem que é o próximo? Dentro da igreja, fora da igreja, na família, no trabalho, qualquer pessoa. Tem que perdoar. E a segunda pessoa que você precisa perdoar é você mesmo. E muitas pessoas lutam com culpa. Muitas pessoas, quando pecam, elas acabam recebendo consequências ruins. E a pessoa entende, nossa, eu fiz por merecer. E começa a se cobrar muito, começa a se martirizar.
se sente horrível, baixa autoestima, fica triste. Mas com Jesus estamos livres da culpa, amém? Jesus veio para perdoar todos os nossos pecados, para que a gente tenha uma sensação de paz. Uma paz que vem de um relacionamento com Deus. Paz que vem da sua gratidão a Jesus Cristo. Paz que vem dos seus tempos com Deus e das suas obras. Né? Você evangeliza, compartilha a sua fé, confessa os seus pecados, você sente paz por isso. Você não faz nada para ser salvo mais. Você faz tudo porque você já foi salvo. Você já foi perdoado. E aí o cristianismo não é um peso, o cristianismo é uma grande alegria, amém? A vida se torna uma grande aventura. Então, é muito importante a gente guardar essa lição pra gente, de perdoar sempre. Né? Não ficar se cobrando, porque quando a gente se cobra, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Quem é o juiz da nossa vida é Deus, não somos nós mesmos. Se você olhar em 1 Coríntios 4, do 3 ao 4, o próprio Paulo, ele fala, em nada minha consciência me acusa, porque é Deus quem me julga ou me justifica. Então quem sou eu para me julgar? Então é muito importante, quando você peca, quando você erra, deixa para trás, isso é passado. Pensa agora, daqui em diante, como você quer agir de agora para frente, amém? Em conclusão, nós vimos hoje duas coisas para mudar. A primeira delas, ficar indignado com o pecado, amém? Ora, você tendo um relacionamento com Deus, você fica animado, você não fica deprimido. Então é muito importante você fazer oração todas as manhãs, ter bons tempos com Deus, ler a sua Bíblia e identificar as situações ao seu redor e se perguntar o que Deus está me ensinando com essa dificuldade, com essa provação. Ele está ensinando o seguinte, que existe uma oportunidade de fazer algo. A gente não sabe o que, precisa ter sabedoria de Deus, mas Deus quer que você aproveite o seu sofrimento para glorificar a Ele, amém? E aí a felicidade vai tomar conta do seu coração. Você vai ter grandes vitórias, como Saul teve contra seus inimigos, amém? E vamos ficar indignados com o fato de não estar batizando homens. A gente precisa batizar homens, amém? Então vamos dar o coração nessa campanha, vamos levantar estudos masculinos, amém? E segunda coisa que você precisa fazer para mudar é perdoar aos outros e também a si mesmo. Tá? Muito importante liberar o perdão, né? Viver com a consciência tranquila, em paz. Para terminar, vamos ali em Hebreus 12, versículo 11. Hebreus 12, versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Escritura incrível para resumir todo o capítulo 11 de Samuel. Aqui fala que a disciplina de Deus, a provação, no início, ela parece motivo de tristeza. E por isso os cidadãos de Jabes de Gileade ficaram tristes, ficaram desanimados. Era uma guerra que eles não podiam vencer inicialmente. Só que o desafio fez com que eles buscassem Saul, né? E Saul buscava Deus, ficou cheio do Espírito Santo e pôde resolver o problema. Né? Israel foi à luta, chamaram as outras 11 tribos, essa foi a solução, né? Chamar ajuda. E as outras 11 tribos vieram e acabaram expulsando os amonitas daquela região de Jabes de Gileade. E a Bíblia fala que apesar de no começo parecer tristeza, depois a disciplina de Deus produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, a gente se sente fortalecido quando nós temos muita fé. Então, se você é um homem muito espiritual, se você é uma mulher muito espiritual, você vai ver os problemas como grandes oportunidades de fazer coisas incríveis para Deus. Então, olha só, todo mundo tem problema, mas a gente não vai lidar de forma mundana com esses problemas. Nós não vamos ficar tristes, vamos ficar animados com Deus, amém? É pecado ficar desanimado. Nós precisamos buscar força em Deus, amém? Para terminar, quero citar uma frase de Agostinho. Ele disse assim: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. A coragem ensina a mudá-las, amém? E para Deus seja a glória.